Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, né? E que tudo isso, né, passe logo para a gente poder voltar ao normal, tá certo? Então, hoje a nossa aula vai falar sobre a força do conjunto, né? A força da união, a força de estar juntos, né? Mesmo à distância, mas também podermos ao máximo tentar nos conectarmos, né? Seja na aula, seja, né, entre os familiares, amigos, né, primos, primas, irmãos, irmãs, enfim. Então vamos ver um breve texto pequeno, aí da nossa atividade, nossa aula, né, para a gente pensar um pouco, tá certo? Lembra-se da história do beija-flor que, ao presenciar um incêndio na floresta, passou a encher o biquinho de água para tentar apagar o fogo, né? Aquela história do beija-flor que vai lá no rio, botar um grande incêndio na floresta, e aí o beija-flor vai lá no rio, pega um pouquinho de água e vai tentar apagar o fogo lá na floresta. Obviamente, sua boa intenção não valeu de nada e a floresta transformou-se em um amontoado de cinzas. Não podemos deixar de admirar a nobreza do passarinho, sua obstinação e sua esperança, mas fica claro que seu esforço só teria surtido efeito, né, se ele tivesse contado com a ajuda dos outros animais, né? Então, a historinha do beija-flor que sozinho vai lá, pega a aguinha no biquinho e traz para tentar apagar o fogo. Não deu certo. Então, apesar de toda a obstinação dele, apesar da ideia, da intenção boa que ele tinha, se os outros animais tivessem ajudado, teria sido bem diferente, né? Talvez tivessem ajudado a preservar parte da floresta, pelo menos, tá certo? Claro que é uma história fictícia, mas é para nós pensarmos sobre esse poder que a união tem do conjunto, né? Então, as ações individuais são essenciais. Praticarmos coisas individuais, né, individualmente, é muito bom, é essencial, né? Pensarmos por nós mesmos, termos independência, não ir só por aquilo que os outros dizem ou pelo que os outros fazem, né? Então, claro que vamos ter espelhos na nossa vida, vamos nos espelhar no parente, vamos nos espelhar num jogador de futebol, né? Vamos nos espelhar num grande cientista, num médico, ou num professor, né? Acontece muito nos espelharmos em algum professor, né? Temos aquilo, mas que a nossa individualidade é importante, mas na maior parte das vezes é necessário um pouco mais do que isso para que se observem os grandes resultados, certo? Agir sozinho, fazer sozinho, vai trazer resultados também individuais, muitas vezes pequenos, né? Mas aliar-nos aos outros nos faz mais fortes e nos deixa mais perto da vitória, né? Ninguém joga, ninguém ganha num time de futebol sozinho, né? Precisa de toda a equipe. Somos frágeis demais para desenhar o apoio dos outros e desprezar a força do conjunto, para desdenhar, né? Então somos muito frágeis sozinhos para ignorarmos a ajuda dos outros, a ajuda do próximo, né? E também de querer sempre fazer, achar que o que a gente faz, só o que a gente faz é certo, ou só o que a gente faz é o melhor, né? Só o que eu faço é que tem sentido, é o que é o bom, é o que é o certo, né? Então, essa atitude muitas vezes gera um egoísmo exagerado. Um pouco de egoísmo é bom, é importante, né? Termos um pouco de cautela, sermos um pouco nós mesmos, mas na maioria das vezes precisamos do conjunto, precisamos da união, somos mais, né? Quando prestamos atenção aos outros, quando ouvimos os outros, quando ouvimos os mais velhos, quando procuramos entender as pessoas e não simplesmente colocar única e exclusivamente o nosso próprio ponto de vista e nosso fazer, as nossas coisas, né? O que nós queremos sempre na mesa, mas sim tentar compartilhar, agregar, né? Juntar ao invés de espalhar, né? É mais importante juntarmos, agregarmos, unirmos ideias, procurarmos meios, estratégias para poder melhorar para todos, para o máximo de pessoas possíveis, né?
Então, veja aí a atividade. Vai pedir o seguinte: exemplifique uma situação que você presenciou e que a união fez a força, né? E que fez a diferença. Será que você já passou por alguma situação em que a união fez a força? Sei lá, um carro quebrou, né, na estrada e você chamou uma galera para ir lá ajudar, ou você e seus parentes mais próximos chamou e todos ali desatolaram o carro, o trator, alguma coisa, né? Então é uma situação em que todos ajudaram, mas se você pensou em outra situação, tenta falar isso aí na atividade, na 1. E na 2, você já viveu algum momento em que, apesar das diferenças, dos diferentes grupos a que pertence, você preferiu se distanciar das pessoas devido às diferenças existentes? Houve algum momento em que você preferiu se distanciar de um grupo de colegas porque eram muito diferentes, né? Não batia com o teu jeito de ser, com as tuas ideias, com aquilo que você gosta de fazer, etc. Ou de um grupo da sua família? Você já se distanciou de alguém, né? Ficou intrigado, ficou de mal com alguém por alguma diferença existente? Que diferença foi essa? O que foi que aconteceu, né? Então escreve aí, abre aí o teu coração, comente com os colegas, né, como aconteceu. Você pode comentar ou não com algum colega, tá certo? O importante é você escrever aí na atividade essas experiências em conjunto, se houve alguma e se não houve, relata aí, tá bom? Então era só isso por hoje, forte abraço e até a próxima. Valeu!